Escuridão Absoluta já está logo aí. E como vocês sabem, em todas as coleções regulares nós temos o famoso pré-release. E nesse não vai ser diferente. Mais uma vez eu estou trazendo para vocês as nossas 4 cartas promos. E vamos estar tentando prever o que vão vir nos seus kitzinhos, levando em consideração as mecânicas dos promocionais e tudo mais. Dessa vez eu vim um pouquinho mais bem preparado. E eu preparei todo um mapa mental para tentar organizar e mostrar para vocês como eu cheguei naqueles resultados e o porquê que eu acredito que aquelas cartas vão funcionar dessa forma. E para vocês que querem esse mapa mental, dá uma olhadinha aqui no Insta, dá um salve lá na DM lá. É só pedir que eu mando para vocês conseguem organizar com vocês aí, até mesmo dar uma mexida, bem bonitinho, o que vocês acham também. E a gente pode dar uma conversada, trocar uma ideia. Então, deem aquele salve. Não bora, porque hoje quem fala com vocês é o Yuki. E vamos lá dar uma olhadinha nos kits de pré-release de Escuridão Absoluta. E nós não poderíamos começar senão pelas promocionais, sendo elas o Bastiodon, Dhelmice, Slowbro e Miraidon. Vamos começar com o Bastiodon, tipo metal, 160 de HP, é um Pokémon estágio 2, lembrando que ele vem de um fóssil. Ele tem 160 de HP, como eu já falei, evoluído do Sheldon, e sua habilidade é Baluarte Ancestral. Enquanto esse Pokémon estiver no seu banco, previna todo o dano causado a cada um dos seus Pokémons por ataques do Pokémon do seu oponente que tenha 2 ou menos energias. Ligado a eles, no caso. Não é uma habilidade tão ruim, porém pensando na questão do tempo de desenvolvimento do Bastiodon, que é de algumas rodadas, mesmo as outras promos de seus batedores não precisando de mais de 2 energias, é só colocar uma energia a mais e você já ultrapassa essa habilidade deles. É uma habilidade interessante para caso o batedor do Bastiodon consiga atrasar o jogo adversário, batendo de alguma forma e tornando ele mais imune, no caso o Pokémon ativo. Mas não é dos favoritos. Porém ele bate 160 com 2 energias metálicas e uma energia incolor. Sua fraqueza é tipo fogo e resistência à grama. Seguimos para o Dhelmice, tipo psíquico, 140 de HP e um Pokémon básico. Ou seja, ele já desce, sem precisar de evolução, ele já está na sua forma final. Seu ataque é âncora vingativa, por uma energia psíquica você bate 30. Porém, com um adendo de que se você tiver 4 ou mais Pokémon que tem habilidade Esconde e Some, ou Hidden Sneak, né? Hidden Sneak em inglês, acho. Na sua pilha de descarte, esse ataque causará 140 de dano a mais no Pokémon adversário. Ou seja, ele vai bater 170 para uma energia, sendo um Pokémon estágio básico. É uma condição muito tranquila de se conseguir, levando em conta cartas que podem vir no nosso kit e algumas que a gente pode acabar tirando eventualmente. Então é um deck bem interessante, na minha opinião. Nosso próximo é o Slowbro, Pokémon também do tipo psíquico, com 130 de HP e estágio 1. Seu primeiro ataque é esgotado, por uma energia do tipo psíquico ele causa 50 de dano, com a condição de que se você não tiver cartas na sua mão, esse ataque causará 160 pontos de dano a mais, ou seja, batendo 210. O segundo ataque é a cabeçada Zen, causa 110 de dano por 3 energias incolor, e a principal mecânica dele é o primeiro ataque. Porém, é uma ideia que eu não gosto tanto, eu não gosto da mecânica de não ter carta na mão, principalmente porque cartas na mão são recurso, e se você não tá com elas na mão, ou vem alguma carta pra você embaralhar sua própria mão, tipo um juiz ou alguma coisa assim, ou não sei, você vai ter que descartar, e descartar em pré-release é uma mecânica, na minha opinião, bem ruim, porque você tem poucas cartas e você pode acabar perdendo por decaute. Mas a gente vai mostrar que tem algumas formas de jogar com ele e eu vou tentar achar a melhor delas para vocês. E por último, mas não menos importante, Miraidon, do tipo elétrico, 120 pontos de HP, estágio básico, vindo com a habilidade Fiação de Fótons. Se esse Pokémon estiver no campo ativo e for nocauteado pelo dano de um ataque dos Pokémons do seu oponente, mova até 2 cartas de energia básica elétrica deste Pokémon para um dos seus Pokémons no banco. Se vier um Pokémon específico Mega no deck, não no deck necessariamente, mas nos boosters do deck de quem estiver jogando de Miraidon,
vai ser muito interessante, a gente vai estar falando sobre isso. E o ataque dele é Trovão, por 2 energias do tipo elétrico, ele bate 90. Esse Pokémon também causa 30 de dano a si mesmo. Que é uma condição bem complicada, levando em conta que ele tem 120 de HP, né? Tipo, já não é muito, ele vai ficar se dando dano e isso é meio chato, assim, de lidar. Sendo que a gente não tem tanta coisa de cura, né, nessa coleção. A não ser que venha, tipo, uma garota do centro Pokémon, alguma coisa assim. Mas, bora falar um pouco mais de cada deck em específico. E eu vou estar falando do que eu menos quero, explicar o porquê que eu não quero tirar ele, até os que eu mais quero tirar, os que eu vejo mais jogo com eles. Começando com o deck de Slowbro. E eu acho que pelo jeito que eu falei, vocês já deviam imaginar. É o deck que eu menos quero pegar. Infelizmente não tem como escolhermos, né? Mas se vier a gente vai ter que dar um jeito. E eu, vendo as cartas da coleção, imaginei as melhores opções. E dessas opções, a que eu mais gosto, porém a mais específica, é tirando um Mega Slowbro EX. Assim, meio que anulando a mecânica da mão vazia e gerando um Pokémon muito interessante, que bate 180 de dano com 3 energias. E se ele sofrer dano no turno seguinte, ou seja, no turno do adversário, ele devolve 12 marcadores de dano no Pokémon atacante. Ou seja, meio que ele bate 300 em um ataque só. É bem interessante. O nosso Slowpoke tá aqui com o primeiro ataque, que é descarte quantas cartas da sua mão você quiser. Ou seja, é pra realmente zaralhar a sua mão. O Tivo é mais um Coringa, literalmente, por conta do seu primeiro ataque. Ele tem 100 de HP, do tipo Dark, estágio 1. E o primeiro ataque dele, por 2 energias incolor, se você não tiver nenhuma carta na mão, você pode utilizar o golpe do seu adversário. Você escolhe um golpezinho lá do seu adversário e utiliza ele. Mas quem eu acredito ser a cereja do bolo são esses dois aqui. O Silvally e o Gladio. Eles meio que se completam. O Silvally, se você estiver com a mão zerada, você pode usar a habilidade dele, que basicamente é buscar um supporter. E a maioria das vezes você vai querer buscar o Gladio porque você só consegue usar ele se você tiver apenas ele na sua mão. E o que ele faz? Ele acrescenta mais 80 de dano para o seu Pokémon. Então, tipo, ele incrementa o Silver, que dá 130 já, né? Basicamente. Ele acrescenta mais 80 e ele vai bater 210, assim como o Slowbro. E essas foram as melhores saídas para esse deck para mim. Eu acho, tipo, um arquétipo muito complicado de jogar num pré-release. Mas, dependendo do que vocês tirarem nos pacotinhos, dá até para reverter o jogo e procurar uma outra alternativa que eu vou trazer nas menções honrosas. Então, bora dar uma olhadinha no próximo. E a nossa medalha de bronze vai pro Bastiodon. Ele é um Pokémon muito parrudo, com 160 de HP por um prize. Ele tem uma habilidade muito legal, porém ele é um Pokémon muito lento para você chegar no Bastiodon. E a condição dele, tipo, de anular o dano para Pokémons adversários com 2 energias ou menos, você tem que sair muito bem. Tem que sair, tipo, com um Bronzor e um Bronzong cedo para poder startar, começar a bater e atrasar o lado do adversário. E já falando deles, é a carta que eu acho que vai vir como uma das principais batedoras, que é o Bronzong, junto com o Bronzor, obviamente. Que basicamente tem 130 de HP, é do tipo metal também, estágio 1, por uma energia ele dá 40 de dano, ou por 2 energias metálicas e uma incolor, ele dá 120 de dano, e no próximo turno, o Pokémon atacante, no caso, o que sofreu o ataque dele, vai causar 100 de dano a menos. Isso é bem interessante para segurar o jogo, começar mais de boinha, batendo bem e apanhando pouco, mas não é dos melhores ataques e não é das melhores defesas. Porém, eu acho que ele demora um pouquinho pra engrenar em comparação aos outros. Então, ele tá no meu terceiro lugar mais por isso. E por ele não ter tantas opções. Ele depender mais de uma questão de, tipo, Mega Excadrill, que é, sem dúvida, a melhor carta que a gente poderia tirar pra esse deck. Ele bate muito no segundo ataque, que por 3 energia metálica ele bate 200. E se você tiver 5, ele bate 330, ou seja, ele vai arregaçar qualquer coisa.
E você pode puxar ele depois, vindo com o Philip, que eu acredito que possa estar nesse deck. Não tenho certeza, mas se tiver, vai ser um ótimo starter pro Mega Excadrill. Que você pega 2 energias tipo metal, que provavelmente estavam no Bronzong, já coloca nele, coloca mais uma e você já entra com o Mega Excadrill batendo 200 de dano. É um deck bem redondinho, só que eu sinto que ele é muito lento. Por isso que ele tá no nosso 3º lugar. E agora é hora de dar uma olhadinha na nossa medalha de prata. E o nosso 2º lugar vai ficar com o Miraidon. Pokémon do tipo elétrico, 120 de HP, estágio básico. Ele já vem com uma habilidade muito interessante que é a afiação de fótons. Se esse Pokémon estiver no campo ativo e for nocauteado pelo dano de um ataque dos Pokémons do seu oponente, mova até 2 energias elétricas básicas deste Pokémon para um dos seus Pokémons no banco. Ou seja, ele é muito legal para ativar esse meninão aqui. O Mega Zeraora. Mega Zeraora, muito interessante com seus 270 HP. É um Pokémon de estágio básico, ou seja, você já desce ele direto pro banco. E ele tem 2 ataques muito interessantes. O primeiro, por uma energia, ele bate 60, com a condição de cada energia a mais que você colocar nele, ele causa mais 60 de dano. Ou seja, se você abrir atacando com Miraidon, dando 90, 90 e ficando com um low life, energizando o Zeraora, quando ele cair, você vai energizar ele mais 2 vezes, mais o seu round, ou seja, você automaticamente vai estar dando mais 180 de dano pra ele. Ou seja, esse aqui é o Dream tirar esse aqui no late game. Porém, também temos a energia voltática, que se eu não estou enganado, que é o nome dela assim, que dá mais 20 de dano pra cada uma ligada ao seu Pokémon. Ou seja, você vai ganhar 60 de dano, mais 20 que vai ser os 80, e ele só vai escalando. Tipo, esse bicho late game vai ser um monstro, vai ser muito interessante, vai ser muito difícil bater nele, com algumas ressalvas, que a gente vai ver mais pro final. E o principal batedor, sem ser o Zeraora, pra mim, é esse Vikavolt, que por 2 energias ele bate 260, só que uma dessas energias tem que ser pelo menos uma delas a voltática. É a única condição, mas o deck provavelmente vai vir com 4 delas, então vai ser mais tranquilo do que a gente espera ativar essa condição. E bora ver o último, que é o deck que eu estou mais animado para tirar, que não pode ser outro senão o da Dhelmise. E como esperado, como meu deck favorito, Dhelmise, Pokémon do tipo psíquico, 140 de HP, estágio básico. Ele bate com uma energia, com âncora vingativa, causando 30 de dano. Porém, se você tiver pelo menos 4 Pokémons com a habilidade Esconde e Some, Hidden Sneak, que no caso são esses 4 aqui, que eu acredito que pelo menos os Bannets e os Shuppets vão vir no deck, ou os 4 mesmo. Se você tiver 4 deles na pilha de descarte, ele vai causar 170 por uma energia. Essa condição é muito interessante quando você pensa ao longo do seu jogo, levando em consideração que o Dhelmise é um Pokémon estágio básico, ou seja, ele já desce pra bater, e ele só bate com uma energia. É muito, muito tranquilo. Aí vocês me perguntam, pô Yuki, como que eu vou colocar 4 Pokémons com essas condições na pilha de descarte sem ter perdido eles em jogo? Podemos ter Ultra Ball nesse deck, não duvido, mas temos uma nova suporte que é interessantíssima para isso. A Gwyn. Quando você joga a Gwyn, você pode descartar até 2 Pokémons, e para cada um desses Pokémon que você descartou, você compra 3 cartas. Ou seja, ela é um draw pool muito, muito forte, e a única condição dela é que esses Pokémons não tenham caixa de regras, ou seja, não sejam Pokémons EX e tudo mais, EX, Mega. Então, se tiver pelo menos 2 Gwyn dessa aqui no nosso baralho, já vai ser um dos baralhos mais redondinhos desse pré-release, e é sem dúvida o que eu mais quero tirar. E como eu tinha comentado, vamos de algumas menções honrosas. Vamos começar com a mais difícil para mim, porém quem tiver ela no pré-release vai ser o Dream, que seria a linha evolutiva da Primarina, a linha evolutiva do Wailord e pelo menos uma vitalidade da Misty. O Wailord vem gigantesco com 380 de HP,
sendo do tipo água, e estágio 1, evoluindo do Wilmer. Com 3 energias ele bate 120 e com 5 ele bate 270, porém ele adormece. Qual que é a condição? A Primarina tem uma habilidade de cura quando ela desce da sua mão pro campo, que ela consegue curar totalmente o seu Pokémon ativo. E você pode guardar isso como se fosse uma ideia de um Hariyama no deck de Lucario. Você guarda para a situação oportuna, que no caso seria quando o Wailord tivesse com pouco HP. Aí fazendo com que ele durasse mais e o jogo fique mais difícil para o adversário. E a vitalidade da Mist, basicamente você consegue procurar até 4 cartas de energia básica de água e ligar os seus Pokémons, porém você finaliza o seu turno na hora. É a penalidade do uso da carta, porque senão seria muito forte. Você tem uma alta energização rápida assim, ia quebrar bastante os decks de água, porém ainda assim eu acho muito forte e é uma boa inicialização para um deck do Wailord que acabe se montando nesse pré-release. Depois do Wailord, como eu tinha comentado lá no deck do Slowbro, temos o Annihilape, Pokémon do tipo Psíquico, 150 HP, estágio 2, evoluído Primeape, bate com 2 energias psíquicas, 100 de dano, e ele ainda coloca 5 contadores de dano em algum Pokémon do banco do adversário. Sem contar a sua habilidade, que praticamente deixa ele mortal, você só precisa ter sorte. Quando o Annihilape estiver para ser abatido, você joga uma moeda, se cair cara, ele não é abatido, ele continua no campo de batalha, porém com 10 de HP, mas se der coroa, você perde o Annihilape e tudo mais. Porém, se você tiver muita sorte, você vai durar algumas rodadas e isso vai atrapalhar muito o jogo adversário e vai atrasar bastante as coisas. É sem dúvidas uma adição muito interessante pro deck, tanto do Slowbro quanto do da Dhelmise. Um Pokémon psíquico batendo legal assim, entra bem nos 2 decks. Seguindo nas menções honrosas, Rampardos, sendo um Pokémon tipo lutador, 330 de HP, estágio 2, evoluindo do Cranidius, e ele tem uma habilidade muito interessante e um ataque muito interessante. Vamos começar pela habilidade, que basicamente uma vez por turno, você pode jogar uma moeda, se der cara você pode tirar uma energia do adversário, se der coroa não acontece nada. Só que, sonhando muito alto, você poderia usar mais de uma vez se você tivesse mais de um Rampardos. É um Pokémon muito interessante pra ficar de olho, ainda mais pelo seu golpe, que por 2 energias do tipo lutador, você consegue bater 150 de dano, e no turno seguinte que você bater, você vai dar mais 150 de dano, ou seja, 150, 300, 450, 600, até onde você aguentar. Ou seja, é um Pokémon muito, muito forte, e muito interessante caso você acabe dando a sorte de conseguir a sua linha evolutiva nesse pré-release. Porque, além de ser muito forte, ele é muito resistente com 330 de HP. Então, valeria a pena dar essa optada por um Rampardos no seu deck. E vamos finalizar com o Maioral, com uma das possíveis grandes dores de cabeça, que é o Mega Darkrai e seus 2 ataques interessantíssimos. Mega Darkrai tem 280 de HP, é do tipo Dark, estágio básico, e ele tem 2 ataques. O primeiro tem 110 de dano base por 2 energias Darks, e caso algum Pokémon do seu banco tenha algum marcador de dano, você dá 110 a mais de dano para essas 2 energias. Só que a cereja do bolo está no fator de ele ser vantajoso sobre 2 Pokémons do pré-release, no caso o Slowbro e a Dhelmise, e ter esse negócio aqui que é o Dark Bell, que basicamente é o que torna ele muito quebrado. O segundo ataque do Mega Darkrai é o Abzai, que ele consegue dar Insta-Knockout em um Pokémon que esteja sob efeito especial. Ou seja, confuso, adormecido, paralisado, essas coisas. E o Dark Bell entra assim. Quando você usa o Dark Bell, ambos os Pokémons ficam confusos, porém isso não se aplica aos Pokémons Darks, que é a tipagem do Mega Darkrai. Ou seja, Rampardos é resistente? É um Dark Bell e Insta Knockout. Wailord é resistente? Dark Bell e Insta Knockout. É um Pokémon que pode trazer muita dor de cabeça nesse pré-release, mas também pode ser que não, até porque ele não tem aparecido no competitivo lá fora, mas nunca se sabe o que pode acontecer num pré-release.
E essas são as minhas previsões. São os Pokémons que eu achei que mais casaram ali com a ideia das mecânicas dos Pokémons promocionais do pré-release. No caso, Miraidon, Bastiodon, Dhelmise e Slowbro. Eu, sem dúvida, quero tirar ou Dhelmise ou Miraidon. Então vou torcer muito para ver um deles. Não quero tirar o do Slowbro, que eu acho que o do Slowbro é muito situacional, eu acho muito difícil. E o do Bastiodon dá pra gente tirar leite de pedra, literalmente. Então a gente dá um jeito. E é isso, eu vou estar jogando o pré-release do Run to Box, lá na Polar Jogos. É uma loja perto aqui de onde eu moro, né? Eu moro longe, mas aqui é a menos longe, na verdade. Então quem for jogar lá, me dá um salve. Quem sabe a gente se tromba lá, tira uma fotinha, conversa um pouco, troca uma ideia sobre as coisas de Pokémon. E desde já desejo muita boa sorte pra vocês. Os pré-releases vão estar rolando no fim de semana do dia 4 do dia 11, em diversas lojas pelo país. Quem sabe eles não se trombe. E é isso, rapaziada. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que tenham um ótimo pré-release, que vocês deem muita sorte, consigam várias cartinhas, vários hits. E até uma próxima. Se inscrevam no canal, deixem aquele like, falem o que acharam do vídeo, falem o que pode melhorar. E vejo vocês numa próxima. Valeu, falou!